Tem alguém aqui pronto para ouvir, receber e celebrar a palavra de Deus? Amém? 3 pessoas comigo, no final vai dar certo. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos lá? Vamos ganhar tempo? Vamos. Abre sua Bíblia comigo. Isaías 58. É uma palavra que tem queimado meu coração por alguns dias. Deus tem falado comigo a respeito de algumas coisas. Vamos ler, para a gente ganhar tempo. Perdão, coloca para mim no versículo 11. Vamos ler junto? O pessoal da banda, vai lá, vai no banheiro, depois volta. Deixa sozinho não, vamos lá. O Senhor guiará constantemente. Diz para o seu irmão assim: o Senhor o guiará constantemente. Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida. Por quê? Pelo quê, gente? E fortalecerá o quê? Então diz, me ajuda a pregar para o seu irmão. Diz assim, ó: existe uma promessa. E essa promessa é que você não vai andar por lugares sem propósito. A promessa é: o Senhor te guiará. Você está comigo aqui? Me ajuda a pregar, irmão. Vamos lá. O Senhor te guiará por alguns dias. É assim que o texto está dizendo? O Senhor te guiará apenas quando você tomar boas decisões. Oi? Vamos lá, gente. O Senhor te guiará o quê? Significa, pastor, que o Deus que está me guiando hoje vai continuar me guiando e o Deus que vai me guiar amanhã vai continuar me guiando. Então diz para o seu irmão como boca de profeta, diz para ele assim, ó: o seu futuro está garantido. Irmão, 3 pessoas. Irmão, entenda uma coisa: se é Deus que está guiando a gente, tem como a gente se perder? Eu vou pular aí, irmão. Rapaz, mas que manguaça é essa que vocês chegaram? Se é Deus que está guiando, Caleb, tem como a gente se perder? E por que ainda tem gente perdida aí? Oi? Porque não entendeu um princípio. O princípio é a primeira palavra. Sabe por quê, Rafa? A gente quer Deus como pastor das nossas vidas. Já comecei a pregar, irmão. A gente se acostumou a Deus como pastor. E o que significa ter Deus como pastor? Pastor é alguém que cuida, que alimenta. A gente não acostumou ou ainda não entendeu o que é ter Deus como Senhor. Porque é possível, caçador, eu ter Deus como pastor e ainda guiar os meus próprios caminhos. É possível eu ter Deus como pastor e ainda ser conduzido pelas paixões do meu coração. Agora, Rafa, é impossível. Repete. Impossível ter Deus como Senhor e andar perdido. Pergunta para mim aqui: por quê, pastor? Porque ter Deus como Senhor é alguém que entregou a sua vida a Ele. Vou repetir. Ter Deus como Senhor é alguém que decidiu viver para Ele e não para si. É por isso que não tem como a gente errar. Por quê? Porque não sou mais eu que vivo. Não é assim que o apóstolo Paulo vai dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive e reina em mim. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não conheceu Deus apenas como pastor da sua vida. Ele conheceu Deus como Senhor da sua história. Você está comigo aqui, irmão? Isso não estava no esboço, não. Isso aqui é para gente, só para a gente aquecer. Então olha para o seu irmão e fala assim: olha, entrega logo a sua vida para Ele.
Para de ficar disputando quem vai ter o controle. Porque enquanto eu for guiado pelas paixões do meu coração, eu serei frustrado pelas pedras do caminho. Agora, quando eu coloco a minha vida no centro da vontade dEle, o meu futuro é garantido. Está comigo aqui? 3 pessoas. Eu acho que só quando eu grito que vocês pegam, né? O Senhor o guiará. Irmão, não tem nada mais. Não existe privilégio maior do que esse. Não existe, irmão. Porque se eu entendesse isso mais cedo, caçador, eu tinha errado menos na minha vida. Não é verdade? Se eu estou falando de mim, se eu tivesse entendido isso mais cedo, eu tinha me ferido menos. Eu não estou dizendo que uma vida com Deus não vai ser uma vida fácil. Não. Eu não estou dizendo isso. Porque não é. Mas eu estou dizendo, irmão, que ter o privilégio de ter o Senhor como guia, não tem dinheiro que pague isso. Não tem curso que ensine isso. Não tem coach que possa te conduzir. Você está entendendo? Ter o Senhor como guia é a garantia de que, ainda que eu tropece, eu vou chegar até o final. É por isso que o apóstolo Paulo, nos seus últimos dias, mãe, ele vai dizer assim, ó: combati o bom combate. Só que você leu rápido, não entendeu. Mateus, o apóstolo Paulo não disse, eu venci todos os combates. Ele disse, eu combati. Porque melhor do que vencer é estar de pé diante de todos os desafios que me... Você está aqui comigo, irmão? Ele está dizendo, eu combati. Não venci todos, mas estive apto a batalhar todos os que se apresentaram diante de mim. Ele vai continuar dizendo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a... Sabe o que ele está dizendo? Terminei a carreira, ele está dizendo, olha, ninguém viveu para mim, irmão. Ninguém viveu a vida que eu gostaria de viver. Não, eu não olhei para o meu irmão e disse, cara, quem dera se eu tivesse a vida dele. Não, ele está dizendo, eu terminei a minha carreira. Por mais que eu tenha perdido algumas coisas do caminho, ele está dizendo, eu terminei a minha carreira com louvor. E ele termina dizendo, guardei a minha. Sabe o que ele está querendo dizer com isso, irmão? Não é guardar de alguém que não usa. Ele está falando de guardar de alguém que tenha fé com tanta estima. Existe um lugar que ninguém pode tocar. Eu guardei a minha fé. Ou seja, ela esteve comigo desde o início até o fim. Você está aqui comigo? Aleluia. Deixa eu correr, senão não vou conseguir. Satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol. Olha que loucura isso, irmão. Que promessa é essa? Satisfará os nossos desejos em terra ressequida pelo sol. Sabe o que significa isso, irmão? Que você vai desfrutar de coisas que o ambiente não vai explicar. Porque vão olhar para o ambiente e vão dizer assim, Rafa, dali não sai mais nada. Daqui a pouco você vai se levantando. O que aconteceu com ele? É porque ele está desfrutando de uma palavra que recebeu. Independente do momento, independente do lugar, está florescendo. Por quê? Porque a palavra é maior que a minha condição. Você está comigo, meu irmão? Aleluia. Ele fortalecerá os seus ossos. Ai, irmão, isso aqui é muito forte. Quantas vezes a gente para, Mateus, porque não tem mais força para caminhar, porque a gente não tem mais força nem para orar. Quantas vezes já passamos por isso?
Ou só eu? Ele está dizendo, olha, vai desfrutar de coisas que o ambiente não vai explicar, mas também vai ter as suas forças renovadas. Por quê, Robert? Para que você continue caminhando. Me ajuda a pregar para o seu irmão, diz assim, ó, em nome de Jesus, que o Senhor renove as tuas forças, para que você não pare no meio do caminho. Que o Senhor renove as tuas forças, para que você não negocie a sua fé. Que Deus renove as suas forças, para que você continue caminhando e siga até o fim da sua jornada. Aleluia! Você será como jardim bem regado. Oh, Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim, um jardim bem regado. Você já parou? Já passou na frente de uma casa, o jardim está... Você vê aquela grama verdinha, bonita, sabe? Aquela coisa linda. Eu falei assim, ali está um jardim bem regado. O que significa? Que existe cuidado. Existe zelo. Deus está falando comigo, com você, sabe? Com relação à sua vida, eu tenho um zelo tão grande, tão grande, tão grande, que quem passar por você vai saber que ali existe um filho que está sendo cuidado por mim. Você está comigo? Um jardim bem regado. Sabe o que significa? É um lugar que tudo que planta floresce. Você acredita nisso, irmão? Que a bênção não está no lugar, está em você. Aí é por isso que às vezes Deus não te tira do lado desse patrão seu aí. E você é a semente que está fazendo florescer esse lugar. Você crê nisso, Caleb? Eu creio nisso. Pois é, como uma fonte cujas águas não... Deixa o texto para mim na tela, por favor. Como uma fonte cujas águas não faltam. Irmão, isso aqui é muito poderoso, irmão. Esse texto aqui tem mexido comigo há algumas semanas. É porque a gente passa lendo rápido, não entende o poder por trás da letra aqui. Cujas águas não faltam. Você sabe o que significa, meu amigo? Que vai ter sempre água fresca. Não é que você vai apontar o lugar, vai fluir de você. Jesus vai dizer assim, ó, que aquele que crer em mim, olha, isso aqui é muito poderoso. Que aquele que crer em mim, do seu interior fluirão. Que aquele que crê, você entendeu? Aquele que crê, quem crê em mim, do seu interior fluirão. Mas existe algo. Existe um nível mais alto, caçador. E que nível é esse? O próprio Jesus vai dizer que aquele que beber. Por quê, pastor? Porque crer e beber são duas coisas distintas. Aquele que crê vai fluir. Mas quem beber, o texto vai dizer, ele se tornará uma fonte. Você sabe o que isso significa, irmão? E quando você chegar no seu trabalho, as pessoas, o que aconteceu? O ambiente mudou, não, aqui entrou uma fonte ali. Você está comigo aqui? Quando você chegar na escola, na sua faculdade, o pessoal vai, o ambiente mudou por quê? Porque não entrou alguém que crê, entrou alguém que está bebendo. E quem está bebendo está mudando o ambiente que está entrando. Irmão, eu já vivi essa experiência. De um cliente que entrou na loja que eu trabalhava. Ele entrou pela porta, entrou, olhou para dentro e saiu. Daqui a pouco ele entrou de novo e saiu. Eu já fiquei escaldado, né, irmão? Porque a gente é de Cabo Frio. Eu fui criado no Jacaré, não sei se você conhece ali o bairro ali. Ali a gente já fica meio escaldado. Eu falei, ué, eu já puxei a minha pistola, né, de 66 calibre. A Bíblia, irmão, para quem não sabe, né? Eu só boiando aqui. Falei, meu Deus, o pastor está andando armado. Estou aqui, 66 calibre, irmão. Ó, você está comigo aqui? Eu falei, que doideira é essa, irmão? Ele entrou de novo, Mateus. Ele entrou de novo. Parou no meio da loja. Olhou para as meninas do balcão, olhou para mim.
fez a pergunta: tem algum crente aqui? Naquele momento só eu. Aí eu levantei a mão, ele disse assim: agora eu entendi. Saiu, eu fui atrás dele. Falei: o que houve? O que aconteceu? Não, quando eu entrei pela porta daquela loja, eu senti a diferença. Eu senti uma presença que lá fora não tem. Para, irmão! Você está entendendo isso? É alguém que carrega uma fonte, não é alguém que está crendo em tudo o que os outros estão dizendo. É alguém que se tornou tão responsável pela palavra que recebeu, que dele está fluindo vida, dele está fluindo água, dele está fluindo tudo. Ele vai continuar dizendo: o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Que povo é esse? É um povo que está sendo guiado por Deus. Vocês estão comigo aqui? Eu fiz questão de ir devagarzinho para vocês entenderem, porque agora eu começo a mensagem. Porque o texto que eu quero trazer é esse: o seu povo, diz assim para o seu irmão, o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas, Olha para o irmão do seu lado. Do seu lado tem um irmão aí, tem alguém? Tem? Do seu lado tem um reparador de muros aí. Restaurador de ruas? Mas pastor, eu não entendo nada de construção. Não estou falando de construção, irmão. Eu estou falando de missão de vida. Isso aqui é muito poderoso. Sabe por quê? Porque quando eu estava preparando essa mensagem, Deus estava falando comigo assim: Robert, eu estou autorizando a minha igreja. Eu falei: autorizando o quê, Senhor? Eu estou autorizando a minha igreja a construir sobre alicerces que foram estabelecidos, mas estão escondidos por causa de dor, frustração, de perda. Deus está dizendo para a gente essa noite: olha, eu estou autorizando a minha igreja de começar a construir o seu futuro. Você está comigo, irmão? Por quê, pastor? Porque eu creio, amigo, que aquele que começou a boa obra não vai desistir dela até que ela termine. Eu profetizo, levanta sua mão, porque eu já quero começar profetizando. Eu profetizo que a alegria da chegada apagará a dor do seu trajeto. Essa ferida vai fechar e dar lugar ao seu maior testemunho. Eu profetizo em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque é noite de reconstruirmos o nosso futuro. É noite de reconstruirmos os alicerces que darão base à construção do nosso futuro. Aleluia. Aleluia. Por quê, pastor? Porque Deus está nos autorizando, porque Ele está inaugurando. Porque Ele está inaugurando. Diz assim para cá, diz assim para o irmão do seu lado: Ele está inaugurando. Ele está inaugurando um tempo inédito na minha e na sua vida. Por quê, pastor? Porque é inédito, querido. Sabe o que significa inédito? Aquilo que ninguém ainda viu, mas vai se revelar. Por que precisa se revelar? Primeiro, para te surpreender. Segundo, para que você se torne uma referência para quem está perto de você. Deus está inaugurando uma estação inédita na minha e na sua vida. É tempo de coisas novas, novos sonhos, novos planos, uma nova esperança. É tempo de um novo eu para um novo tempo. É tempo de começarmos de novo. Tempo de começarmos de novo. Me ajuda a pregar. É tempo de começarmos. Eu sei, irmão, em nome de Jesus, que tentaram te parar. Tentaram entulhar, mas cada pedra lançada foi e será usada para construir o maior milagre das nossas vidas. E que milagre é esse, pastor? O nosso testemunho. Você está comigo? Deixa o texto para mim. Isaías 58, 11 e 12, por favor. O texto que a gente leu pode ser dividido em 3 partes. Repete comigo, 3 partes. A primeira parte
é uma promessa. Coloca para mim que texto diz aí, 58. A primeira parte é uma promessa. Que promessa é essa? Está dizendo, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos de uma terra sequida, pelo sol fortalecerá pelos seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas não faltam. Diz para o seu amigo assim, ó, promessa. Só que o texto não fica só na promessa, Caleb. O texto também entra numa segunda parte, Mateus. E essa segunda parte vai falar de um cumprimento de uma promessa liberada. Vou ler com você, porque você leu rápido e não percebeu. O cumprimento da promessa é essa: o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Em outras versões vai dizer, e os que de ti procederem, olha isso aqui é poderoso, edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração. Sabe o que é isso? Que as gerações posteriores não se esquecerão dos feitos do Senhor na sua vida. Você está comigo? E a terceira parte, caçador? A primeira parte, quem lembra, é uma promessa. A segunda parte do texto, podemos dizer, é o cumprimento dessa promessa. E a terceira parte do texto é o testemunho de quem recebeu a promessa. Porque está escrito lá, ó, você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e morar. Em outras versões vai chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Por que eu estou dividindo, caçador, esse texto? Porque toda palavra profética passa por 3 momentos distintos. E exatamente esses momentos. O primeiro momento é o momento que eu recebo uma promessa. O segundo momento é o momento do cumprimento da promessa que eu recebi. E o terceiro momento, pastor, é o momento em que eu testemunharei a palavra que recebi. Toda promessa passa pela promessa, toda palavra profética passa pela promessa, pelo cumprimento e pelo testemunho. Agora eu te pergunto, qual dessas fases você está vivendo? É por isso que Deus, essa noite, está nos autorizando a construir. Porque a construção não faz parte do testemunho de caçador. A construção faz parte do cumprimento. A palavra é, vocês serão. Mas o povo aqui, caçador, estava em exílio ainda. O povo não estava ainda na terra, na sua terra em Jerusalém, não tinha voltado ainda. Era uma profecia a respeito do seu próprio futuro, que se cumpriu como? Quando o povo voltou. E não só voltou, caçador, quando ele começou a construir em cima da palavra que recebeu. Porque toda palavra profética, todo cumprimento de uma promessa precisa ter uma junção de uma palavra liberada da parte de Deus, uma construção da minha parte em cima da palavra que eu recebi. Toda a promessa passa por essas três etapas. E Deus essa noite está nos autorizando a reconstruir. E o que significa, pastor, que essa estação de ouvirmos palavras proféticas acabou? Que isso, pastor? É isso. A estação de ouvirmos palavras proféticas acabou. Por quê? Porque chegou o tempo. E esse tempo é agora que o que Deus prometeu irá se revelar diante de nós. Chegou o tempo de pisarmos na profecia. Chegou o tempo de entrarmos na terra prometida. Chegou o tempo de Deus cumprir o que um dia prometeu.
Às vezes você chegou aqui dizendo: pastor, eu não ouço mais Deus. Eu estou com dificuldade de ouvir Deus. É porque existe um momento de Deus falar, e existe um momento de Deus cumprir o que falou. Talvez você esteja nessa etapa. Talvez você esteja entrando nessa estação. Qual é a estação? Não é a estação que Deus fala, é a estação que Deus cumpre. Você está comigo aqui, irmão? Vocês estão tão quietinhos. Ah, Jesus. Como assim, pastor? Não é tempo de esperarmos Deus fazer. É tempo de nos comprometermos em construir o que um dia Ele já falou. Como assim, pastor? A igreja que eu sonho ter, irmão, não é a igreja que Deus vai fazer, é uma igreja que você vai construir em cima da palavra que recebeu. O GC que eu quero ter vai ser um GC que você vai construir em cima da palavra que um dia você recebeu. O casamento que você gostaria de ter vai ser o casamento que você irá construir em cima da palavra que um dia você já recebeu. A empresa frutífera que você gostaria de ter é a empresa que você vai construir em cima da palavra que um dia recebeu. Em cima da palavra que um dia recebeu. Sabe qual é o problema? É que a gente está apático, esperando Deus fazer tudo. Deus já liberou uma palavra, Deus só está agora esperando, irmão. É você se mobilizar em cima da palavra que um dia você já recebeu. Está aqui comigo? Diz para o seu irmão se você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Mas o que significa isso, pastor? Muros rachados. Muro rachado aqui não é pecado, irmão. Não é só pecado. Muros rachados aqui é gente com coração dividido. É gente com paixões dúbias. Gente que flerta com os dois mundos. Gente que tem a aparência, mas tudo não se passa de uma capa. Muros rachados é a gente que possui máscara. É um povo que adora a Deus publicamente, mas procuram viver os seus próprios interesses no secreto. Olha o que está escrito nesse capítulo, no primeiro verso, verso 1 e 2, vai dizer assim, ó. No mesmo capítulo do 58, vai dizer assim, ó. O Senhor Deus diz: grite com toda a força, sem parar. Grite alto. É Deus falando com Isaías. Como se você fosse uma trombeta. Anuncie o meu povo, aos descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. Não é uma palavra de encorajamento aqui, irmão. É uma palavra de denúncia. Deus está denunciando a maldade e o pecado de um povo. E aonde está o pecado e a maldade deles? O texto vai continuar dizendo: de fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas. Estão sempre prontos para me adorar. Olha isso, irmão. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem me notas? Por que passar fome se não te importas comigo? Essa aqui é uma outra versão. O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum de vocês cuidam dos seus próprios negócios, exploram os seus próprios interesses. Você sabe o que é isso, irmão? Ele não está falando de um povo que não conhece Deus. Ele está falando aqui de um povo que adora Ele constantemente. Está aqui escrito. Que me busca, que me adora. Mas vive como? O que é viver como? É se parecer. Mas na verdade, no íntimo, está podre. Sepulcro caiado, sabe o que é isso? Tem uma aparência bonita, mas dentro está podre. Tem a aparência, mas não tem a vida.
Parece que é crente, mas vive flertando com os dois mundos. Esse é o tipo de denúncia, esse é o tipo de brecha, esse é o tipo de muro. Gente com coração dúbio. Mas pastor, o texto vai dizer que eu fui chamado para reparar. E como que eu reparo isso, Daniel? Como que eu reparo um povo que não sabe para onde está indo? Muito pelo contrário, é um povo que vive entre as suas paixões. Como que eu reparo um povo que conhece a verdade, mas vive como se ela fosse distante? Como que reparamos isso? O Espírito Santo me disse: reparar brechas, Robert, é quando entendemos quem nós somos. Olha isso, irmão, isso aqui é muito forte. É um homem e uma mulher que possuem uma causa clara, inegociável. É um homem que tem um testemunho, um propósito inspirador. Você não vai curar esse tipo de coração, irmão, pregando uma boa mensagem. Esse tipo de pessoa, ela não é inspirada pela eloquência da sua voz. Esse tipo de gente só se converte com uma boa referência. São homens que não oscilam por causa do ambiente, não mudam pela circunstância. Homens resilientes e submissos, enraizados, que perseguem uma causa e não apenas uma bênção. Mas me dá um exemplo, pastor, de um construtor assim na Bíblia. Eu te dou um exemplo agora. Porque nós falamos aqui, existe a fase da promessa. E existe também a fase do cumprimento da palavra que foi recebida. Amém? Essa promessa se cumpre na vida de duas pessoas. Repete comigo, duas. A primeira delas é Esdras. Esdras foi quem? Esdras é um sacerdote e um escriba que nasceu no exílio, mas foi ensinado a manter a cultura de Jerusalém. Mas pastor, eles não estavam na Babilônia, estavam na Babilônia, mas o coração ainda era de Israel. Você está comigo aqui? Esdras recebe a incumbência de restaurar o templo de Jerusalém. Mas Robert, a cidade não estava destruída? Estava. Por que não começa pelo muro? Por que não começa pelas casas? Por que, Rafa, não começa pelo poderio militar? Por que não começa com as torres? Vai começar com o templo? Sim, irmão. Por que ele começa com o templo? Por causa de duas coisas. Repete comigo. Por causa de duas coisas. E a primeira coisa é: porque onde a adoração é comprometida, todo o resto é abalado. Ele está começando do templo, caçador. Por quê? Porque eu preciso restaurar antes dos muros a adoração de um povo que está perdido, sem esperança. Por quê, Caleb? Porque se eu restaurar primeiro as bases de segurança e não a adoração, eu vou ter um povo acostumado a pedir as coisas a Deus e não a servir a Ele. Eu não vou ter um Deus, eu vou ter um gênio da lâmpada. Eu vou me relacionar apenas para que Ele possa fazer algo na minha vida. Você está aqui comigo? A primeira coisa que Esdras é incumbido de fazer é restaurar o templo, é restaurar o culto, porque o povo não precisava de muros altos, o povo precisava de uma adoração genuína. O que ele está dizendo, pastor? Foi isso que Satanás fez quando tocou em Jó. Primeiro ele toca nos bois, ele mata os bois. O que eram os bois, irmão? Era a oferta que Jó fazia.
Era o sacrifício que Jó fazia todos os dias. Porque Satanás sabe, meu amigo, se ele afetar a tua adoração, se ele parar o seu culto, ele compromete todo o restante. Se ele parar o seu culto, ele compromete todas as áreas. Talvez você chegou aqui hoje dessa maneira, com as emoções em desequilíbrio, com as áreas da sua vida perdendo o controle, a sua vida financeira, você já não sabe mais onde está, as suas emoções já foram para o espaço, e você não entende o que está acontecendo. Eu vim aqui essa noite para te dizer: restaura o altar, restaura o altar, meu amigo. A segunda coisa que ele faz, o motivo de restaurar o templo primeiro é porque eu não posso falar de futuro e restauração de uma nação para um povo sem esperança. Não dá, pastor, para falar de futuro para quem não sabe nem se vai acordar no outro dia. Não dá para a gente falar de futuro se a gente não construir as convicções de uma fé inabalável. Não dá para a gente falar do amanhã para quem não sabe se vai continuar vivo hoje. Não dá. É por isso que o templo é a primeira coisa a ser restaurada. Você está aqui comigo? Ah, Jesus. Mas, pastor, como é que Esdras restaura as brechas no coração do povo? Porque tem que ter um manual. Tem que ter, Maurício, um manual, não tem? Tem que ter um modelo. Daniel, como é que ele restaura? Qual que é como é que é aquele nome antes da gente construir? É um projeto. Qual o projeto? Qual é o projeto de construção? Porque Esdras não está construindo apenas o templo. Esdras está fundamentando os alicerces de uma casa espiritual. E eu não estou dizendo de um lugar físico. Meu Deus. Como que restaura? Como Caleb que eu restauro a frieza de um povo? A apatia espiritual de uma nação? Como? Entenda uma coisa, irmão. A viagem da Babilônia até Jerusalém demorava 4 meses. E as pessoas que chegaram com Esdras foram quase 50 mil pessoas. E essas 50 mil pessoas conheciam Jerusalém por aquilo que disseram a eles, por intermédio do seu pai, porque a maioria nasceu já na Babilônia, já nasceu no exílio. Você está aqui comigo? Então, quando eles chegam lá, eles se deparam com o quê? Com aquilo que os pais falaram, que um dia Jerusalém viveu, ou com ruínas? Eles se depararam com o quê, querido? Destroços, ruínas, sombras de algo que um dia esteve de pé, mas hoje não passa de boas lembranças. Esse é o espírito das pessoas que chegaram naquele lugar. Esdras está olhando aquilo, Esdras está olhando o cenário, Esdras está olhando as pessoas e está entendendo: não, antes de levantar o templo, eu preciso construir o coração desses homens e dessas mulheres. Vamos ler? Esdras 7, versículo 5. Eu estou correndo aqui para te ganhar tempo. Bota o 7, versículo 7. Isso. Volta um. 6. Esdras veio da Babi, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo seu Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe considera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre. O segredo de um homem bem-sucedido sempre será esse.
A mão do Senhor está sobre ele. Próximo. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu de Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do Senhor, Deus, estava sobre ele. Pois Esdras, o segredo está aqui, Esdras tinha decidido dedicar-se ao quê? Vamos lá, gente, vamos lá. Esdras tinha decidido dedicar-se à lei do Senhor, a praticá-la e a ensiná-la. O segredo de um homem apático ser reconstruído, ter o seu coração avivado, é esse, irmão. É alguém que está buscando a lei, é alguém que está cumprindo a lei, e alguém também que está ensinando. Note, Robert, mas pastor, entenda uma coisa: quem precisava ser reconstruído era o templo, era o povo e não Esdras. Mas ele está começando nele, Daniel. Ele está começando nele, por quê? Porque se eu mudar, tudo à minha volta muda, Daniel. Se eu mudar, tudo à minha volta também muda. Repete comigo: buscar, praticar e ensinar. Como assim, pastor? A busca e o estudo vai curar a ignorância e a idolatria no coração do povo, devolvendo a eles a autoridade sobre a lei e a legitimidade sobre as escrituras. Meu irmão, é a palavra que vai injetar vida em suas veias, fogo no seu coração e luz na sua mente. Oséias 4:6 vai dizer: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É impossível, querido, é impossível você ter acesso a essa palavra e continuar sendo o mesmo. Sabe o que cura um coração frio, apático? É a palavra de Deus, querido. É a palavra de Deus. Não é o remédio, é a palavra de Deus. O que você precisa não é de uma consulta psicológica, ainda que isso possa ajudar. O que você precisa é voltar para as escrituras, é voltar a buscar essa verdade. Repete comigo, fala para o seu irmão: o remédio que você busca para a angústia do seu coração está a uma leitura de ser conhecido. Aleluia. É essa palavra, meu amigo. É essa palavra. O próprio Jesus vai dizer em João 6, vai dizer: as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito. A gente está procurando vida em outros lugares, nas drogas, na prostituição, no outro. E Deus está dizendo: a vida que você está procurando está escondida nessa palavra, meu amigo. Se relacione com ela, busque ela, porque eu tenho certeza que se ela não mudar os teus dias, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Você está comigo, meu irmão? Eu já estou acabando. A segunda coisa que ele fala, a primeira coisa é buscar, a segunda coisa é praticar. Por que praticar, Robert? Porque a prática vai restaurar a credibilidade do povo. É dando a eles autorização para viver tudo aquilo que eles aprenderam e ouviram profeticamente. Por quê, pastor? Porque a prática é a primeira evidência. Jesus, se você pudesse anotar, anote. A prática é a primeira evidência de uma fé sólida e saudável. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta, ela já nasce morta. Então o que eu quero dizer com isso? É Deus essa noite nos ensinando que a autoridade vem pelo saber, mas a autorização vem através daquilo que eu estou cumprindo com aquilo que eu sei. Diz para o seu irmão: quanto você sabe? Você sabe muito ou pouco? Na verdade, não importa quanto você sabe. A pergunta que importa é: está vivendo à altura do que você conheceu?
Você está comigo? A terceira etapa de reconstrução no coração de um homem frio, apático, de um povo frio, apático. O terceiro lugar, a prática. Ai, Jesus. Ensino, repete para mim. Ensino. Por que, Robert? Porque é Deus restaurando a missão do povo. É curando de uma vez por todas de uma vida mesquinha, egoísta e de uma fé fingida. Aleluia. Mas por que, pastor? Porque somente uma vida com propósito. O que é o ensino? É você dar propósito àquilo que você leu e praticou. Você está comigo aqui, irmão? É você dar propósito àquilo que você leu e praticou. Porque só o ensino, só uma vida com propósito te livrará de uma doença chamada orgulho. Quer se livrar de um coração orgulhoso, irmão? Sirva. O serviço é o melhor remédio para curar um coração vaidoso. Ensine, viva com propósito. Porque quem está vivendo Caleb com propósito, a última coisa que está olhando é para si mesmo. Você está aqui comigo, irmão? O texto vai continuar dizendo: restaurador de ruas e moradias. O cumprimento é esse, irmão. Restaurador de ruas e moradias. O primeiro, ai Jesus, como é que é? Reparadores de brechas. Está comigo aqui? O segundo, reparador de muros, de ruas e moradias. Restaurador, perdão. O verbo aqui muda. Restaurar é diferente de reparar. Restaurar, na Bíblia, significa fazer algo voltar ao seu estado original, ou a um estado melhorado. É um conceito central na fé cristã que reflete uma promessa de renovação e esperança. E um dos grandes homens responsáveis em cumprir a promessa que saiu da boca de Isaías foi Neemias. Repete comigo, Neemias. E eu já estou caminhando para o final. Neemias 2, 4, 6 vai dizer: o rei me disse, o que você gostaria de pedir, Neemias? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade aonde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruir. Meu Deus, cheguei muito forte. Fica de pé que a gente já está terminando. Então, o rei estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com ele, e ele concordou que eu fosse. O que está acontecendo aqui? 16 anos depois que Esdras começa a reconstruir o templo, chega até Neemias, um copeiro do rei. Repete comigo, copeiro. Copeiro do rei Artaxerxes. Você está comigo aqui? Rei da Babilônia naquele momento. Copeiro de um rei, chega a ele. Neemias também nasceu em Babilônia. Olha isso aqui, irmão. Ele nasceu em Babilônia, nunca conheceu Jerusalém de vista, apenas de ouvir falar. Você está comigo aqui? Está chegando para ele aqui 16 anos depois que Esdras começa a reconstrução do templo, e a cidade estava assolada e arrasada. Aí eu te pergunto: o que tem a ver um copeiro com construção, Mateus? Nada! Mas esse é um problema de muita gente.
achar que a função que a gente exerce vai limitar a unção que está sobre nós. Não, irmão, você pode ser um entregador de pizza, cheio do Espírito Santo. Você pode vender pipoca, ser cheio do Espírito Santo. Você pode vender bala, ser cheio do Espírito Santo. A pergunta não é a sua função, a pergunta é: vai se responsabilizar e reconstruir a nação que... Você está comigo aqui, querido? Neemias está recebendo uma notícia. Chora, ora, mas não fica no choro e na oração. Ele se levanta e vai dizer: ei, se existe benevolência da sua parte ao meu respeito, deixa-me ir. O que tem a ver um copeiro? O que um copeiro sabe de construção? Nada. Mas Deus não quer saber o que você sabe. Deus quer saber aquilo que você está disposto a fazer com Ele. Não é o que você pode fazer, é o que você está disposto. Você está comigo aqui? Neemias chega a Jerusalém. O templo está reerguido, mas os muros... O povo já conhecia a palavra. Os alicerces da fé judaica já haviam sido estabelecidos, Daniel. E agora Deus pode restaurar os muros, as ruas e as casas. Porque agora Deus pode restaurar as bases de segurança do povo. Você está aqui comigo? Mas essa restauração, Caleb, não começa no muro. Como assim, pastor? Não era para restaurar o muro? Sim, era para restaurar o muro. Mas a reconstrução não começa no muro. Ela começa na minha disposição de mudar o problema que já me incomodou, mas ainda não me posicionou. A reconstrução não começa no muro. A reconstrução começa quando Neemias se levanta, mesmo não tendo noção do que iria fazer. Ele está dizendo: Pai, eu não sei como, mas eu me coloco à sua disposição para cumprir a palavra que foi liberada pelo profeta Isaías há muitos e muitos anos atrás. Vai se cumprir em mim, querido. Você está comigo aqui? A construção do muro começa com a mudança de Neemias. E não é só uma mudança de função, Rosa, não é. É uma mudança de mentalidade. De alguém que está esperando que as coisas se resolvam, para alguém que está resolvendo as coisas que está vendo. É uma mudança de mentalidade que Deus quer trazer para mim e para você parar de ficar olhando para o problema e está dando uma de coitadinho, esperando que o seu líder resolva, que o padre resolva. Não, irmão, Deus já te deu uma palavra. Se você não tem uma, hoje você sai daqui com uma palavra de reconstrução. Deus está te autorizando a construir sobre as ruínas. Por que, pastor? Por que Deus está mudando a função? Por que Deus está mudando Neemias? Entenda uma coisa: porque Deus não pode fazer nada na vida de um homem apático e omisso. Por quê, pastor? Porque a apatia é a primeira evidência da incredulidade. E a incredulidade é o berço da esterilidade. Nada cresce, meu irmão, nada muda, nada nasce em lugares e ambientes assim. Principalmente quando esse ambiente é o meu coração. Por quê, pastor? Irmão, isso aqui é muito forte. Nada cresce num coração de um homem apático e omisso. Nada muda. Por quê, pastor? Anota isso se puder. Não esquece. Porque o que você não muda, você escolhe. Isso aqui é muito forte, meu Deus. O que você não muda, você escolhe. O que isso quer dizer? Que eu prefiro, amigo, o desconforto da mudança do que o conforto da mediocridade. Qual que era a função? Vamos terminar agora para cima. Prepara aí uma música para a gente terminar para cima. Qual que é a função de Neemias aqui? Ela é diferente da função de Esdras. Esdras tem a função de construir o templo, restaurar um culto
E Neemias construía as bases de segurança de uma nação. Mas por que muro, Robert? Por que muro, pastor? Porque muro é aquilo que impede de o que está fora comprometer, doutrinar e guiar o que está dentro. O Deus está dizendo assim para mim e para você: eu estou levantando os muros para te proteger das línguas alheias, de quem não sabe o que eu estou construindo na sua vida. Eu estou levantando os muros para que a falta não chegue até você. Eu estou levantando os muros para que você vença todo limite, toda resistência. Eu estou levantando os muros para que os ventos de fora não baguncem a arrumação de dentro. Eu estou levantando os muros para que você saiba, meu filho, que quem te guarda sou eu. Quem te protege sou eu. Eu estou levantando os muros para que você entenda que você só chegou até aqui por causa de uma palavra. Eu estou levantando os muros para dizer que quem cuida da sua vida sou eu, que quem cuida da sua história sou eu, e quem cuida da sua casa sou eu. Eu estou levantando os muros para você saber, e a partir de agora ninguém mais para você, ninguém mais. Talvez você chegou aqui essa noite assim: Robert, um dia a minha casa já esteve de pé, mas hoje não passa de escombros, não passa de entulho. Aquilo que um dia foi belo, foi bonito, não passa de uma lembrança. Eu tenho certeza que eu preguei para alguém essa noite e não foi só para mim. Alguém que chegou aqui destruído. Alguém que chegou aqui essa noite sem esperança. Deus te alinhou hoje. Deus trouxe ferramentas que vão mudar os seus dias e pavimentar o seu futuro. Você chegou aqui sem esperança de um casamento transformado, sem esperança de uma vida financeira saudável. Você chegou aqui sobre escombros. Quem olha para você hoje só vê o resto do que um dia esteve de pé. Meu Deus. Fecha os teus olhos. Toda a igreja fecha os olhos. O Espírito Santo está passeando em nós, entre nós essa noite. Talvez você chegou aqui assim: entulho, destroços, ruínas. Pastor, você não sabe, mas na minha casa os meus pais se separaram, os meus avós se separaram, os meus tios se separaram. E o meu casamento está prestes a acabar.
E Deus te trouxe aqui para te dizer: eu te autorizo a reconstruir. Existe uma palavra sobre nós essa noite. E é uma palavra que nos autoriza, que nos habilita a reconstruir. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu sei que você ficou até aqui. E por favor, não saia, não se movimente. Nós já estamos terminando. Essa é a parte mais importante do culto. Eu quero te conhecer porque eu quero orar por você. Por que você está falando isso, pastor? Porque um dia eu tive nesse lugar. Um dia eu precisei me reconstruir. Um dia eu também precisei catar os cacos. Um dia eu precisei acreditar nessa palavra. E Deus está liberando ela ao seu respeito essa noite. E eu vou contar até 3. Porque debaixo de uma palavra, de uma decisão, vamos reconstruir. E não vai ser igual a como era. Vai ser melhor do que um dia já foi. Vai ser um casamento melhor. Vai ser uma empresa melhor. Porque chegou o dia, chegou a noite de Deus restaurar os nossos sonhos que estavam debaixo de escombros. Chegou o dia de Deus limpar. Porque ainda que seja apenas uma história longínqua, mas os fundamentos ainda estão ali. E se os fundamentos ainda estão ali, se existe vida ainda, Deus pode transformar. Eu creio nisso e eu quero te conhecer. Eu vou contar até 3 se você está aqui me ouvindo. Se você entende que essa palavra foi para você. No 3 eu quero que você levante a sua mão bem alto. Porque eu quero te conhecer. Muito mais do que conhecer, eu quero te abraçar e orar com você. Não saia daqui sem antes receber essa oração. Eu vou contar até 3. E no 3, em nome de Jesus, você vai levantar um braço com coragem. Porque eu sei que essa decisão não é para medrosos. Essa é uma decisão de quem está disposto a mudar. Essa é uma decisão de quem não aguenta mais viver o que está vivendo e precisa de uma mudança drástica. E toda mudança começa com uma decisão. No 3, em nome de Jesus, vamos lá. 1, que o medo não te paralise. 2, que as tuas limitações não te parem. 3, levante a sua mão bem alto que eu quero te conhecer. Acende a luz da igreja, por favor. Levante a sua mão bem alto que eu quero te conhecer. No 3, em nome de Jesus, levante a sua mão bem alto. Eu quero receber esse Jesus que não só muda o meu momento, não só muda a minha história, mas que vai mudar a vida de todos que estão ao meu redor. Pastor, eu também quero viver esse novo começo. Eu também quero estar debaixo dessa palavra de construção, de reconstrução. Eu quero viver uma nova história, um novo começo. Em nome de Jesus, levanta. Temos alguém aqui essa noite? Você que levantou a sua mão, posso te fazer mais um convite? Vem aqui na frente. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar com você. Não saia daqui sem antes fazer isso. Ah, Robert, por que eu tenho que ir na frente? Porque Deus na sua palavra nos ensina que aquele que confessar publicamente diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Eu sei que essa é uma decisão que não é fácil, mas ela é possível. Essa é uma decisão de quem não aguenta mais ser escravo do diabo, ser escravo do medo. Essa é uma decisão de quem está dando um basta. Essa é uma decisão de quem
está disposto a reconstruir. Não debaixo de achismos humanos, mas debaixo de uma palavra. Pastor, um dia eu fui fervoroso, um dia eu servi, um dia o meu coração esteve em chamas, mas hoje eu estou frio, apático. A verdade, pastor, é que a frustração, que as dores, que a perda me conduziu para esse lugar de frieza. Mas eu não aguento mais não sentir mais nada. Eu não aguento mais viver uma vida onde parece que existe um vácuo dentro de mim. É para você que eu vim pregar essa noite, meu amigo. E ainda dá tempo de você sair do seu lugar com coragem. Ainda dá tempo de você sair do seu lugar com coragem e mudar de vida de uma vez por todas. Ah, Robert, se eu for aí na frente, a minha vida muda amanhã? Não, irmão, a sua vida começa a mudar a partir de amanhã. Tem mais gente chegando. Ah, irmão, tem mais gente chegando. Tem alguém aqui celebrando? É a gente que não aguenta mais esperar. É a gente que não aguenta mais sofrer. É a gente que não aguenta mais. Em nome de Jesus. Eu vou te dar mais um minuto. Vamos cantar uma última música. Eu vou te dar mais um minuto para você pensar que toda barreira, limitação, influência maligna sobre a sua mente e coração caia por terra agora. Em nome de Jesus.